E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu sou Rafael Cafezeiro, professor de Biologia do Pense, do QG, e estamos aqui a convite da Folha Dirigida. Estou muito orgulhoso, muito feliz para bater um papo com vocês, trocar uma ideia sobre a prova do ano passado, logicamente a parte de Biologia. Bem, qual foi o combinado aqui então, galera? O combinado aqui é a gente trocar uma ideia sobre as questões que, ao meu ver, foram as mais complicadas, as mais difíceis em alguns aspectos. A primeira coisa importante, eu entendo o seguinte: o Enem, com questões isoladas, as questões isoladas, você olha cada uma dessas e acha até que são questões fáceis. Mas, por favor, o exame Enem é bem complicado porque ele é muito desgastante e o tempo é muito corrido, né? Então, por favor, é bom você ter uma preparação ao longo do ano para, na hora, você ser mais dinâmico para resolver as questões. Bom, sem perder tempo, qual é a ideia aqui agora nesse vídeo? É abordar, na minha opinião, a questão mais difícil do ano passado. Acompanhe, por favor, vamos lá? Bem, é bom para você situar, para você ter uma noçãozinha, né? Aqui, ó, no lado esquerdo você encontra o caderno, né? Isso, ó, azul, amarelo, branco e o número da questão, tá? Para você se situar mais facilmente. Então, olha só, também bem legal para você. Tá, então vamos lá. No ano passado, né? Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres é a embriogênese humana. Foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Caramba, que nome difícil, professor Café. Tá aqui para você. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo. Então vamos lá, vê com calma, hein? Microquimerismo, ele está explicando para você o que é. É o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células, ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Opa, então olha só, é de outro organismo, ó, derivada de um organismo geneticamente distinto. Para cá. Vamos então traduzir a informação. Segunda questão, esse termo que, digamos, eu não conhecia, você não conhecia, ele explicou para a gente. Bom, microquimerismo seria o quê? Um processo, uma situação em que você verifica em um indivíduo células e ou material genético que não são do próprio organismo. Ok? Acompanha. Investigando-se a presença do cromossomo Y, olha só, cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. E calma aí, professor. Ó, mulheres continham células masculinas. Eu sei que você sabe o seguinte, que no caso, cromossomicamente falando, a moça tem lá no cromossomo sexual com par 23, um cromossomo X e outro cromossomo X, correto? Agora, no rapaz, né, nos homens, sexo masculino, na nossa espécie, o cromossomo par 23 é um X acompanhado de um Y, correto? Acompanha então, vamos lá. Então, olha só, mulheres contendo células masculinas com o cromossomo Y. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Opa, então vamos lá, ó. Mulheres que antes tiveram filhos homens, apresentaram microquimerismo masculino. Então essas moças passavam a apresentar em seu organismo células dos seus meninos. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre a do feto e materno durante a gravidez. Então, só isso sugere o seguinte, que durante a gravidez, mamãe e feto fazem trocas de quê? Células. Acompanha então a questão? Bom, então a situação o fato é, vemos hoje que moças possuem células com cromossomo Y, que não é o comum em moças. Isso fala o seguinte, isso acontece quando uma moça acabou de ter, ou teve há um tempo, uma criança do sexo masculino. Moral da história, o texto sugere que durante a formação do indivíduo há trocas de células entre mãe e feto.
Ok? Vamos lá então. O princípio contestado, olha como é que é difícil a pergunta, hein? O princípio contestado com essa descoberta, relacionado, ao desenvolvimento do corpo humano é o de quê? Então, olha só, eu quero contestar um princípio, ou seja, um princípio, uma regra, não é isso? Em relação à formação do nosso organismo. Vamos lá então. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Para cá. Gente, vamos lá. O texto falou sobre isso em algum momento? Em algum momento falou que o ambiente mudou e aí o padrão de sala da moça mudou? Não falou isso. Acompanha de novo, vamos lá. Letra A, café, não está muito boa. Beleza. Letra B, a dominância genética determina a expressão de alguns genes. Vamos lá. Em algum momento falou o seguinte, a moça passou a expressar um gene em detrimento de outro gene? Não, até onde eu percebi no texto, não. Continuando. Não está legal isso aqui também. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Gente, por favor, em nenhum momento houve mutação na questão, não houve isso. A moça não apresentou de repente um cromossomo por mutação, não foi isso. Letra D, mitocôndrias e o seu DNA provém do gameta masculino. Não é essa regra que foi contestada. Em nenhum ponto da questão falou-se mitocôndria. Gente, por favor, você encontra DNA nuclear e você encontra DNA extranuclear. De novo, na sua sala você encontra duas fontes de DNA. DNA dentro do seu núcleo e DNA fora do seu núcleo. O DNA de fora do núcleo é o DNA mitocondrial. Mas em nenhum momento a questão focou no DNA da mitocôndria. Foi apenas onde? DNA nuclear. Do cromossomo 1 ao 23. Do cromossomo 1 ao 22, para quem não sabe, são os autossomos. E o último par, que é 23, são os alossomos ou sexuais. Então eu quero saber o seguinte, no par sexual, que é nuclear, o que aconteceu? Esqueça então, para essa questão, o DNA mitocondrial. Só para quem não lembra, tá? Esse material de DNA mitocondrial, ele provém naturalmente da mãe. É herdado da mãe, ok? Acompanha. E letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. Ó, a primeira aqui, não quero essa, não quero essa. E essa aqui, por que essa aqui está interessante, hein? Cara, você acabou de ver na questão. Uma moça passou a apresentar no seu organismo célula do seu filho. Bom, essa moça apareceu por quê? Porque ela foi um zigoto, fez várias divisões celulares e virou um indivíduo. O seu bebê já foi um zigoto, também fez várias divisões celulares e virou outro indivíduo. Então, se ela possui célula dela e do seu bebê, do seu filho, é porque ela tem célula proveniente do seu próprio zigoto, dela, mãe, e do zigoto que deu origem ao filho dela. Relê. Nossas células corporais provêm de um único zigoto. No caso, essa moça, a mamãe que está aqui, ela tem material do zigoto que deu origem a ela mesma. E, logicamente, o zigoto que deu origem ao filho dela. Porque a questão fala que é comum vermos células do indivíduo do filho na mamãe. Até aí. Foi ou não foi? Tranquilo? Acompanhe só mais um já, pra você ter uma noção, né, do que é fecundação, você lembra o que é zigoto. Acompanhe, vamos lá. Só para fechar, né, isso aqui é uma condição que você já viu em sala de aula várias vezes, e é bom, né, a gente sempre poder ver outros aspectos. Olha aqui, ó, para quem não lembra, né, o ato da fecundação para a formação do zigoto é isso aqui, ó. Você encontra o ovócito secundário, aqui você encontra, né, na verdade, a corona radiata ou coroa radiada. Aqui você encontra a zona pelúcida e aqui você encontra o gameta masculino. Olha o detalhe aqui, ó, você percebe que o gameta masculino libera enzimas que começam a digerir a zona pelúcida, por exemplo, a hialuronidase, para que ocorra a fecundação. E aí o que era ovócito secundário vira óvulo e depois zigoto. Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.